Bom, e hoje na coluna de política a gente tem aqui entrevistas, né, Rose? A primeira delas é de uma deputada federal, a deputada Joênia Wapichana está conectada conosco, ela que já esteve conosco aqui nos estúdios para uma entrevista, a gente recebeu a deputada aqui, agora fala por telefone, eu vou logo aproveitar para dar um bom dia. Deputada Joênia, seja bem-vinda, obrigado por estar conosco, bom dia. Bom dia. Bom dia, Manaus. Bom dia todo Amazonas. Rosiane Carvalho está aqui conosco também, deputada, para a entrevista. E, como sempre faço, vou deixar para você fazer as honras, Rose. Você assina esta coluna, então a gente respeita esse espaço aqui e a competência que você tem para trazer essas informações para a gente. Obrigada, Rafael. Antes de qualquer coisa, eu devo agradecer a presença da deputada federal Joênia Wapichana. Ela é deputada federal por Roraima, a única deputada indígena, a primeira mulher indígena a ser eleita para a Câmara dos Deputados, única por Boa Vista, como disse, mas acaba representando os povos indígenas de todo o país, inclusive os povos indígenas, a população indígena do estado do Amazonas. E a gente sabe da complexidade que é conseguir uma entrevista na agenda da deputada Joênia Wapichana, e a gente agradece a atenção dela com Manaus e com Amazonas, e já entra com a pergunta sobre a presença, né, de uma comissão mista de parlamentares, deputados federais e senadores que estiveram em Boa Vista, ouvindo a população, as lideranças indígenas a respeito da denúncia de que uma menina, uma adolescente Yanomami foi estuprada e morta, uma outra criança morta também afogada, há uma outra denúncia também de que uma criança teria sido raptada de aldeia. São denúncias que deram uma visibilidade maior a fatos que já acontecem de muito tempo, numa terra, né, que é a maior terra demarcada, e é uma terra, como disse, demarcada. A gente não está falando de território que não é demarcado, é um território demarcado que está sofrendo muitas ameaças e violências já de algum tempo. Deputada, qual é o resultado dessa visita dos parlamentares que a senhora participou também? Então, bom dia, Rosilene, também. E realmente é uma preocupação que não deve ser reportada só por um caso apenas, né? São várias denúncias acumuladas durante muito tempo. E a terra indígena Yanomami, como você bem falou, já é uma terra reconhecida oficialmente. Desde 1991 ela é homologada. Ela já passou por uma situação de desintrusão de mais de 30 mil garimpeiros na época do presidente Collor. E depois de um tempo, né, era necessário fazer um plano de proteção. Nós tivemos aqui no estado de Roraima, aqui com o senador Humberto Costa, senadora Leila, a senadora Viviane, 2 senadores de Roraima também estiveram presentes, senador Chico Rodrigues e Tomari Mota, e pela Câmara Federal esteve eu, na posição de coordenadora da comissão externa que apura essa violência contra o povo Yanomami, e também representei a Comissão de Direitos Humanos, através do deputado Orlando Silva, que é o presidente, vim representar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara também, e assim como o deputado federal José Ricardo, aí do Amazonas, né? E nós podemos ouvir, primeiramente, no primeiro dia, as lideranças Yanomamis, que reafirmaram, né, o seu clima de tranquilidade ali na terra de Yanomami, principalmente relacionado aos impactos que o garimpo ilegal está levando para todos daquela comunidade Yanomami. O líder indígena que nos relatou, ele vai de encontro o que o relatório que nos apresentaram, que é o relatório Yanomami sobre ataque, coloca de uma forma bastante objetiva que é necessário providências rápidas, urgentes pelo Estado brasileiro. E falou dados que a gente soube ainda, né, ele pôde passar essa mensagem. Os Yanomamis têm medo dessa situação que está se agravando a cada dia. E disse que não conseguem mais ter a vida como povo indígena e que está afetando crianças, principalmente, e mulheres, né? Os garimpos estão encostados nas comunidades indígenas. Muitas delas, né, estão sendo obrigadas a conviver no seu dia a dia. Isso vem afetando o seu modo de viver, levando impactos sociais, como a questão do alcoolismo. Então, é comum se ver em grupo de WhatsApp circulando, tanto na cidade, em Boa Vista, mas em outros grupos,
e mulheres Yanomami alcoolizadas, né? Isso leva à exploração, abuso sexual, ao aliciamento de jovens e casos, né, como esse que fez um clamor nacional, ele é apenas um que está sendo apurado, mas existem outros que estão ainda em silêncio e que é necessário se debruçar numa verificação mais profunda. Além desses casos da interferência externa na questão social, nos foi relatado a questão bastante grave de suicídio de jovens indígenas. Isso me trouxe bastante preocupação, porque relataram, né, dados, né, por alguns órgãos também, que aumentou o suicídio, aumentou a doença também, as causas relacionadas às contaminações e à sujeira dos rios, né, porque o garimpo faz com que os rios sejam danificados no sentido daquela exploração de maquinários, de balsa, acaba que sujam a água e acarreta o aumento de malária e também a contaminação por mercúrio. Isso está afetando a saúde do povo Yanomami, está fazendo com que crianças já apareçam com doenças, que se consomem da água, que vivem na beira dos rios para tomar banho, para utilizar os usos domésticos, e principalmente está levando um quadro de desnutrição. Uma das questões que foi levantada pela liderança indígena é que não se tem tranquilidade de ir mais para a roça, plantar. Por quê? Porque pode acontecer a travessia de garimpeiros, como a gente viu aí em alguns noticiários, que adentram a terra indígena armados, né, que colocam em risco, e aí os Yanomamis não têm tranquilidade. Essa questão do armamento também foi denunciada, né, que há um aliciamento para que as lideranças tenham arma de fogo, acarretam em conflitos internos. Então, há uma interferência no modo de viver e também na questão de relacionamento de comunidade para comunidade. Deputada. E essa questão ambiental também foi uma das questões bastante preocupantes que foi denunciada para a gente. Sim? Deputada, perdão a interrupção, mas aqui a senhora está trazendo essas constatações para a gente, né? Chega essa informação oficial por meio da comissão, e é claro, a gente sabe que tem um rito, né? A comissão precisa ir constatar essas informações que a gente já tem recebido das próprias lideranças indígenas, né? O pessoal do Condice, Yanomami, o Júnior Recurari tem enviado para a gente, inclusive informações sobre a atuação do crime organizado em território de garimpo, que tem também aumentado a violência contra os povos indígenas, essa questão também da falta de estrutura para o atendimento ao povo Yanomami. E eu gostaria de perguntar à senhora, a partir desse rito mais oficial agora, da comissão do Congresso realmente constatar isso, qual que é o próximo passo? A partir de tudo isso, desse rito oficial, qual é o próximo passo para as medidas necessárias para ajudar o povo Yanomami? Então, nós vamos se reunir na terça-feira da próxima semana, todos os parlamentares que tiveram a oportunidade de participar dessa diligência. Não vai acabar na simples diligência aqui. Nós queremos fazer outros perguntamentos também, porque muitas autoridades, a gente ouviu autoridades locais também, e viu que existem questões que têm que ser investigadas a nível mais nacional, principalmente relacionada a essa questão da falta de algumas questões políticas em relação à estrutura dos órgãos, né, que denunciaram bastante essa questão de não poder cumprir sua obrigação institucional por falta de uma estrutura, e a gente vai averiguar com as autoridades aqui. E também vamos fazer audiências para ouvir as autoridades, essas autoridades. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos já aprovou, por parte da Câmara, né, já aprovou uma audiência pública para ouvir tanto o Ministério da Justiça, o qual é o órgão que reúne FUNAI e Polícia Federal, e assim como também alguns outros órgãos que tratam da questão ambiental. E nós vamos estar acolhendo esse subsídio para incorporar no nosso relatório. Então, o próximo passo é elaborar esse relatório em conjunto com o Senado. Nós vamos apontar isso e as nossas recomendações em relação ao que a gente ouviu. Deputada, por mais que nós estejamos, como jornalistas, acostumados a lidar com fatos dos mais graves, é muito difícil conter realmente
a tristeza de imaginar a condição que passam os Yanomami e achar que isso não tem que se prolongar, essa condição de ansiedade, de violência. Imagina a população indígena passando por tudo isso, todos esses tipos de violência foram relatados agora pela deputada Joênia, que não é de hoje, não é dessa investigação específica. Claro que essa investigação específica ela precisa trazer, sim, os seus resultados, no entanto, há uma série de outras já sendo constatadas, e essa demora ela é injustificável, né, de reforçar a proteção desse território. É nesse sentido que a gente quer encerrar, fazer a nossa última pergunta, deputada. Qual é a medida, se vocês pretendem judicializar, o que fazer para que o Estado tome uma ação mais clara, mais correta, mais rápida, para proteger mais rapidamente esse território, de reforçar a proteção desse território? Rosilene, é uma conclusão que a gente chegou bastante objetiva. O que está faltando é vontade política. Esse é o resumo, porque nós já temos decisões judiciais dentro da DPF 709 que obrigam o Estado brasileiro a fazer a desintrusão de garimpeiros ilegais, de dar a proteção e a segurança dentro da terra Yanomami, da estrutura dos órgãos. Já existe legislação que aponta, e é preciso bastante que a população se conscientize disso, que não se trata de uma disputa entre indígenas e garimpeiros. Ao lado que tem a legalidade de sua terra já está definido. A terra indígena Yanomami é terra de usufruto exclusivo indígena e tem a obrigação do Estado a ser mantida essa proteção dos direitos indígenas. Então, garimpo em terras indígenas é um crime. E por mais que haja a questão da vulnerabilidade econômica, social, de pessoas que acham que a alternativa econômica é ir para a terra indígena em busca de ouro, isso se torna um crime e podem responder por isso. Então, é preciso ter um olhar social, sim. E por isso que o Estado brasileiro tem que pensar também nessas pessoas e dar alternativa. Mas não se responde a essa crise invadindo terras indígenas e colocando as vidas, né, dos indígenas em uma situação de vulnerabilidade. Então, a questão também que a gente vai reforçar na legislação, que talvez seja até frágil, e por isso que cabe a nós, o legislativo, analisar e propor, é uma legislação mais segura, que relacione essa questão do mercado do ouro, que precisa ser justamente intensificada. Quem está por trás dos garimpos? As empresas, joalheria, esse tráfico do ouro, que é necessário ficar combatendo, porque aquelas pessoas simples, né, elas se expõem, mas tem pessoas que estão ganhando muito mais com isso. Então, a legislação precisa reforçar esse tipo de crime e nós vamos estar se debruçando nessa verificação de uma legislação mais rígida, mais transparente e políticas ambientais no sentido de terem mais eficácia, não simplesmente a gente ter essa sensação de injustiça e impunidade, porque nós estamos vendo que o meio ambiente também está sendo sacrificado. É um bem comum da humanidade, é um bem comum do povo brasileiro, e por isso que a gente precisa pensar que não é só os Yanomamis que estão sofrendo, é a população brasileira em geral que vai estar tendo um impacto relacionado ao garimpo que está acontecendo. E também a gente está já denunciando uma série de proposições, porque a política do atual governo é um incentivo insistente de apoio a uma atividade ilegal. E precisa responder por isso também. Então, a nossa expectativa é que haja esses encaminhamentos, que a gente possa resolver. Mas a gente te adianta, Rosilene, que está faltando vontade política. A gente precisa reforçar isso, porque tudo a gente já tem. Uma legislação que diz que garimpo é legal, o direito do povo indígena a ter sua vida protegida e decisões judiciais que já obrigam o governo, o Estado brasileiro, a manter essa legislação. Então é isso. Deputada Joênia Wapichana, muito obrigado pela participação conosco aqui na Band News Difusora, trazendo informações super importantes em relação a este tema. Fica sempre aberto o espaço aqui na Band News Difusora, a Band News em Manaus, para que a gente possa lhe ouvir e ouvir também as lideranças em busca de direitos dos povos indígenas. Obrigado pela participação. A gente continua a acompanhar todas essas informações e trazer os detalhes na programação. Obrigada, bom dia. Bom dia.